coração, ao seu coração nesta noite. Mesmo porque, queridos, como eu disse, nós estamos em uma batalha, nós estamos envolvidos em uma guerra espiritual. E talvez neste lugar em que esta igreja, eu estou me referindo à de Sagrada Família, está localizada, nós estamos combatendo contra hostes da maldade, poderes malignos nas regiões celestiais. E nós precisamos de estar atentos e orando ao Senhor, pedindo a Ele que venha ministrar sobre nós o seu poder, a sua graça e a sua unção, porque nós não podemos parar, nós precisamos avançar. Nós precisamos de dar continuidade àquilo que o Senhor tem nos chamado, a obra pela qual o Senhor tem nos chamado. E como eu disse agora aos irmãos, quem o Senhor vai usar? Quem? Sou eu. É você. Todos nós estamos envolvidos nesta obra e nós não podemos parar. Nós precisamos de avançar. Afinal de contas, nós somos os atalaias de Cristo. Pessoas pelas quais o Senhor usará poderosamente para esta obra, para este trabalho. Então, nós precisamos trabalhar, nós precisamos de nos envolver. Nas últimas 2 semanas, eu fiz um convite à igreja para que nós lêssemos o livro de Gálatas e, nesta semana, o livro de Efésios. Será que eu li sozinho e li? Não li? Os irmãos leram amém? Amém. Se você não leu, em 2 horas você consegue ler o livro de Gálatas, o livro de Efésios, é apenas 6 capítulos. E nesta semana nós iremos ler o livro de Filipenses após Efésios, é isso mesmo? Nós iremos ler o livro de Filipenses, que são apenas 4 capítulos. E eu quero convidar você para ler conosco o livro de Filipenses. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se eu não estiver enganado, é isso mesmo? Nós iremos ler. Mas por que eu estou dizendo isso? Todas as vezes que nós propomos alguma atividade espiritual, e leitura da palavra do Senhor é uma atividade espiritual, e isso enseja guerra, batalha. Satanás se levanta, a fim de que nós nos desanimemos ou não cumpramos o acordo, aquilo que é acordado entre a igreja do Senhor. Porque isso enseja fortalecimento espiritual, isso enseja conhecimento da palavra do Senhor. E o que o inimigo quer fazer é que a igreja não tenha conhecimento do Deus da qual ela serve. E qual é a forma que a igreja adquirirá conhecimento? Vou melhorar. Qual é a maneira que a igreja vai conhecer um pouco mais a respeito do Deus da qual ela serve? Através da sua palavra. A palavra de Deus, da qual nós temos em mãos, a Bíblia Sagrada, ela é fonte de vida, ela é fonte de discernimento. A palavra do Senhor, ela é fonte de graça, ela é remédio, ela é bússola para aqueles que estão caminhando no mundo. E aquelas que não têm, certamente andarão em trevas. O salmista vai dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os pés. Então é necessário que nós entendamos, e nós estamos em uma breve reflexão, e nesta reflexão, um chamamento à igreja, uma responsabilidade espiritual, porque nós estamos em batalha. Nós nos reunimos aqui neste lugar para um momento de diversão, um encontro social, não. Nós reunimos aqui neste lugar para um culto de adoração e louvor ao Senhor, para fortalecimento da fé, da comunhão, uns com os outros e com o Senhor. É fortalecimento da comunhão na horizontal e na vertical. Então precisamos entender que nós estamos em uma batalha.
Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 3, o versículo 31. É uma breve reflexão. Não era a mensagem da qual eu iria ministrar nesta noite, mas eu quero que você reflita naquilo que o Senhor irá falar ao seu coração nesta noite. A palavra vai dizer no versículo 31, o líder seguinte, Juízes 3:31. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate. Ele matou 600 filisteus com um ferrão de tocar bois. E assim ele também libertou o povo de Israel. A minha tradução NVI diz assim: depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Veja bem, a palavra do Senhor, em todo o curso da história, vai mostrar Deus com intenso propósito de libertação. O homem foi feito à sua imagem, Deus trouxe o homem para um lugar de conforto, para um lugar maravilhoso chamado Éden. E Deus, respeitando o livre-arbítrio do homem, coloca no jardim do Éden uma árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual em tal árvore ele não poderia comer do seu fruto. E por que Deus faz isso? Porque Deus seria, talvez, impositor ao não colocar no Éden uma árvore do conhecimento do bem e do mal, fazendo com que o homem tivesse arbítrio, poder de escolha. Você pode comer de todas as árvores que estão no jardim. Portanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não. Mas ele não a cercou com concertina, não colocou nela muros para que o homem não tocasse. Ela ficou ao inteiro dispor do homem. O homem poderia dirigir-se até a árvore do conhecimento do mal, tanto é que dirigiu e comeu do seu fruto. Ele e a mulher e ele. Porque Deus respeita o meu e o seu livre-arbítrio. Todavia, nós precisamos entender que Deus nos chamou para um propósito. Fale para si mesmo: Deus me chamou para um propósito. Deus me chamou para um propósito. E se Deus me chamou para um propósito, eu preciso saber qual é o propósito dele na minha vida. Porque não dá para dizer que nós somos crentes 50 anos, 30 anos, e nós não sabemos qual é o propósito de Deus na nossa vida. Você precisa de entender que você é instrumento de Deus. Você não é membro de banco, você é chamado do Senhor para um propósito. E neste curso da história humana, o homem anda errante pelo caminho. Adão errou, Eva errou, homens dos quais Deus chamou para o propósito erraram. Todavia, nós vamos ver em todo o curso da história Deus trazendo para si de volta o homem, atraindo para si de volta o homem, porque ele fez o homem com um propósito. Você é um homem e Deus te fez com um propósito. Olha aqui, Satanás sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Satanás sabe que através de você há outras pessoas que serão alcançadas. O que ele vai fazer? Vai fazer de tudo para que você toque na árvore, come da árvore do fruto proibido. Satanás vai fazer de tudo para que você desobedeça a ordem do Senhor, a fim de que o propósito seja frustrado. Tenha entendimento do Senhor. Busque discernimento do Senhor. Peça a Deus direção. Nós lemos um texto da palavra do Senhor a respeito de um homem chamado Sangar.
A palavra do Senhor vai dizer, no livro de Juízes, no capítulo 2, o versículo é o 15, que o Senhor, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme advertido e jurado. Grande angústia o dominava. Juízes 2,15. A mão do Senhor era contra os israelitas. Por quê? Porque os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Os israelitas não ouviram aquilo que o Senhor fizera, como o Senhor fez obras maravilhosas no meio deles. Lembra da rocha que brota água? Você lembra da nuvem que cobre do sol causticante no deserto? Você lembra da coluna de fogo que é colocada para aquecer do frio do deserto? Você lembra do maná que Deus deu a eles enquanto caminhava e Deus os sustentava todo dia com comida nova, feita na hora? Não podia pegar para o dia posterior, porque no dia posterior haveria provisão. Todavia, o povo desobedeceu. O mesmo capítulo de Juízes 2,10 vai dizer que depois que toda aquela geração foi reunida, os seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Olha para mim, você foi formado com um propósito. Nós precisamos de dar continuidade, falar as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O meu filho precisa saber do que Jesus fez na minha vida. Teu filho precisa saber do que Jesus fez na sua vida. E não venha me dizer que você nunca recebeu nada da parte do Senhor. Se você não recebeu nada da parte do Senhor, certamente você está servindo ao Deus errado. Você precisa converter. Você precisa aceitá-lo, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o único Deus do qual é descrito em Deuteronômio 6, salvo engano, versículo 12. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Deus, o único Senhor. É necessário que nós entendamos isso, a fim de que a mão do Senhor não seja contra nós, conforme estava contra o povo de Israel. Sempre que eles saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los. É estranho, porque a gente fala a respeito de um Deus de amor, de um Deus que está pronto para abençoar, para ajudar. Mas nós estamos vendo na história de que a mão do Senhor era contra Israel. O próprio Deus os derrotava. Vem aqui para mim. Como está a sua vida? Que vida você tem vivido? Uma vida de bênçãos ou uma vida de derrota? Talvez o próprio Deus tenha estendido as mãos contra você. Porque você não está servindo a Ele. Você está fora do propósito para o qual foi chamado. Volta ao caminho. Retorne o caminho. Volte outra vez para agradar e servir ao Deus verdadeiro. É necessário que nós entendamos que as quedas na nossa vida, elas são em proporções. E é possível que após momentos de raça e de glória, haja pequenas concessões de pecado. Ora, parece que a gente está vitorioso. Eu lembro de Elias. Elias, um dia ele está grande. Ele está dizendo assim, segundo a minha palavra, não vai chover em Israel. Não choveu 3 anos e meio. Elias enfrenta 450 profetas de Baal, mais 450 de Aserá. E ele diz assim, pode clamar a Baal, clama aí, chama aí, ora aí, talvez ele esteja dormindo, e zomba da cara daquele povo. E quando ele vai se apresentar,
Qual é a primeira reação de Elias referente ao altar? Ele vai fazer o quê? Ele vai arrumar o altar que estava quebrado. Propósitos, altar quebrado. O propósito do altar é oferecer o quê? Sacrifício ao Senhor. Mas antes do sacrifício é preciso arrumar o altar que está quebrado. Olha aqui para mim. Como está a sua vida diante do Senhor? Como estão as nossas vidas diante do Senhor? É necessário arrumar altares que estão destruídos, para depois oferecer sacrifício ao Senhor. E quando Elias, ele arruma o altar, ele faz uma oração, 65 palavras mais ou menos, ele ora ao Senhor. E a resposta é que o Senhor manda fogo no altar. Recebe o sacrifício, queima o sacrifício, lambe a água, e todo Israel grita o quê? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O homem faz com que todo o povo grite que só o Senhor é Deus. Quem o Senhor vai usar? Você. Você é a pessoa da qual o Senhor quer usar neste tempo para uma grande obra. Você é a pessoa que Deus quer chamar neste tempo para usar. Mas olha aqui, o que eu quero dizer? Transforme a sua cultura. Entre no campo de batalha e lembre-se que você é uma dádiva de Deus. Eu sou uma dádiva de Deus. Você é uma dádiva de Deus. E entre para o campo de batalha na dependência do Senhor e se entregando inteiramente a Ele para ser usado por Ele. Se eu pegar qualquer instrumento deste aqui, sem que ele esteja conectado na energia, e não basta, sem que ele esteja conectado no som adequado, certamente é um instrumento, mas não tem valor nenhum. Todavia, se ele estiver conectado na energia, e conectado à caixa, e operado por alguém que saiba, o propósito dele vai ser alcançado. Da mesma forma é você. Não adianta, você é um homem, você é uma mulher, você tem uma boa eloquência nas palavras, você é apresentável, todavia, o que de você é de você mesmo não tem efeito no mundo espiritual, porque nós somos ou precisamos entender que nós precisamos ser dependentes do céu, da graça que vem de lá, da unção que vem de lá, do Espírito que vem de lá, do poder que vem do alto. É o poder do Espírito Santo que faz a diferença no mundo onde nós estamos vivendo. E Israel sofreu. Israel foi derrotado. Israel foi destruído em razão da sua conduta para com o Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que depois de Eude veio Sangar, filho de Anate. E Sangar, ele foi um homem em que Deus o usou. Olha aqui, por que eu estou me referindo a este versículo? Porque basta o quê? Um homem disponível para que o Senhor use. Sangar com uma guilhada de boi, ou com uma vara de conduzir bois. Irmãos, no contexto humano, é impossível um homem matar 600, a não ser que você esteja com uma metralhadora que solta sabe quantas lá balas de tiros. Mas com uma guilhada de boi, você matar 600 homens, no contexto humano, é impossível. Há coisas que estão registradas na palavra de Deus que só crente pode crer. Só crente crê, que no contexto humano nós não acreditamos. Mas quando nós temos a consciência espiritual, nós entendemos. Sangar se manifesta, ele levanta, ele enfrenta os inimigos de Deus, ele tem disponibilidade.
Faça da oração a oração da disponibilidade, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me usa. Olha aqui, você disponível, Deus vai manifestar a sua graça na sua vida. Você sozinho vai derrotar possessões das trevas poderosas, que o homem natural não tem condição, mas o homem cheio da graça, do poder do Espírito Santo, levanta o inferno para cair, porque há um homem disponível. Há um homem disponível, e o inferno não terá poder sobre a sua vida, porque a graça, o poder do Espírito Santo repousa sobre a sua vida. Disponibilize, faça a oração da disponibilidade ao Senhor, diga a Ele: eis-me aqui, Senhor. Levante-se e enfrente os inimigos de Deus. Um homem com uma guinada, a guilhada de matou 600 homens, e a palavra vai dizer, 600 filisteus com uma guilhada de bois, e ele libertou a Israel. Eu finalizo aqui. Eu lembro de Jacó. Jacó, um homem que viveu enganando, mas um dia ele falou assim: já basta, já estou cansado desse negócio de passar os outros para trás, eu preciso de encontrar com Deus. Talvez você é o Jacó, você está enganando a si mesmo, porque ao Senhor você não engana. Você está precisando de encontrar com Jesus nessa noite. Sabe por quê? Porque quando você encontra com Jesus, Ele te muda o seu nome, Ele muda a sua história. Ele mudou Jacó para Israel. Você agora não chamará mais Jacó, mas você agora é Israel. Sangar, ele libertou Israel. Você será o Israel do Senhor, porque é através da sua vida que muitas vidas serão libertas pelo poder do Espírito Santo. Receba essa palavra nessa noite. Você é Israel do Senhor. Através da sua vida, muitas pessoas serão libertas pelo poder do Espírito Santo, que será derramado sobre a sua vida. Através do louvor, através de uma oração, através de um abraço, através de uma palavra ministrada, através talvez de algo tão simples que o mundo não tem, mas que você tem. Olha que é simples, mas sobre você repousa a graça do Espírito Santo, e o que o mundo precisa é a paz que o mundo não pode dar. Jesus tem, Ele diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Tendes bom ânimo. Jesus tem paz para o seu coração. Pai, eu peço a Ti nesta noite pela vida dos meus irmãos. Há um trabalho muito grande a ser feito, Senhor, e nós